Boa tarde, amada igreja. Hoje é dia 21 de outubro de 2017. Eclesiastes 12. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando, e levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro. Cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Amada igreja, lembre-se do seu Criador. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que eu e você não encontraremos mais a luz do sol. Quem é o nosso sol? Jesus é o sol da nossa justiça. Lembremos-nos dele enquanto ainda podemos. Busquemos enquanto ainda podemos encontrá-lo, amada igreja. Invoquemos enquanto ele ainda está perto. Jó 34, do 10 ao 16 nos diz: portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pudesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, e inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Amada igreja, inclina os seus ouvidos ao som da palavra do Altíssimo. Incline os seus ouvidos e ouça e obedeça ao Senhor. Obedeça à sua voz. Em nome de Jesus, amada igreja. O sábio, usando seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis, e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados.
são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Amada igreja, eu estou aqui lendo a palavra de Deus. A palavra que foi dada por Ele, o único pastor de todos nós, amada igreja. O Salmo 113, versículo 13 e 14 nos diz: como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Amada igreja, a bondade do Senhor será somente para aqueles que o temem, o qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, o qual então Ele se dará a conhecer. Aleluia! Pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Filho, de tudo o que foi dito, amada igreja, de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Amada igreja, eu estou lendo na linguagem de hoje. E eu vou repetir o que está escrito aqui. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: 2 pontos. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Não está dizendo aqui no começo: lembre-se do seu Criador? Lembre-se do seu Criador, amada igreja, com temor e tremor diante dessa palavra. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Que possamos despertar, amada igreja, que possamos despertar. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 9 e 10 nos diz: porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. É o que você deseja, amada igreja? É agradar ao Senhor? Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Diz na palavra de Deus que é um coração contrito e quebrantado na sua presença. Ele não o rejeitará. Ele não o rejeitará. No versículo 10 nos diz: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Temamos, amada igreja, temamos, amada igreja. A trombeta está tocando, o Espírito Santo está bradando. É tempo, é tempo. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor, em temor e em tremor diante da sua palavra. Volte-se para Deus. Eclesiastes 8, 5 e 6 nos diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Amada igreja, o tempo se aproxima e o juízo também. Amada igreja, quem guardar o mandamento não vai experimentar nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo, porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Amada igreja, o Salmo 90,
versículo 12, nos diz: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. É tempo, amada igreja, de nos arrependermos verdadeiramente. É tempo de pedir ao Senhor que a misericórdia dele não se aparte de nós e que ele nos dê um coração sábio, para que possamos discernir os tempos, porque os dias são maus, amada igreja. Os dias são maus, são maus. Os dias são muito maus. E para encerrar, eu vou ler o Salmo 103. Ó Senhor Deus, eu vou ler este salmo, amada igreja, como uma oração para a minha vida e para a sua, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele fará de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente os seus mandamentos. Amada igreja, que link glorioso com Eclesiastes 8, 5 e 6, que diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo, porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Graça e paz, amada igreja.